Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate. Não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Muito boa noite, família Soma. Como que vocês estão? Os pastores estão brigados, né? Vocês sabiam disso? É só ver a distância que o Daniel sentou de mim. E aí vocês vão ver que a gente não se dá mais. Tem algum problema entre os pastores e a gente não quer falar para vocês. Que alegria, mais uma semana juntos para nós ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, cultuarmos a Deus. E não é exagero quando eu digo que para mim é uma honra estar com vocês. Para mim é uma alegria estar junto com o povo de Deus para cultuar Jesus, porque isso é um privilégio. É um privilégio. Na eternidade vocês vão ver o tamanho e o privilégio do que nós estamos vivendo aqui hoje. Isso aqui é demais. Isso é demais. Saber que há um povo por quem Jesus morreu, deu a sua vida, e esse povo se reúne semanalmente para cultuar o Senhor, entregar a Ele o seu louvor, o seu culto. Para mim é um privilégio cultuar Jesus. Já é demais, é muito bom. Fazer isso com o povo dele é bom demais. E eu quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui juntos para cultuarmos o Senhor. E para quem não me conhece, se há alguém que não me conhece, talvez alguém está acompanhando a live, enfim, meu nome é Maicon, sou o pastor, junto com o pastor Daniel aqui dessa igreja, e eu quero ler o texto com vocês. Faz tempo que a gente não lê os 10 mandamentos todos, né? Vamos fazer isso? A gente está lendo só um versículo, sempre o mandamento do dia, naquele culto, e faz tempo que a gente não lê todos eles. Eu quero ler todos. Vamos fazer isso? Êxodo capítulo 20, encontra aí. Enquanto tu encontra, eu vou rememorar rapidamente. Nós estamos vendo os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. A lei onde Deus revela de fato não só o que Ele quer, mas quem Ele é. Nós vimos que a lei se divide em 2 tábuas. Do 1º ao 4º mandamento é o nosso relacionamento com Deus. Como nós nos relacionamos com esse Deus verdadeiro, esse Deus libertador, que liberta o seu povo da escravidão. Da 2ª tábua, que é do 5º mandamento em diante, é o nosso relacionamento com o próximo. Agora esse povo precisa conviver. Não pode ser um povo que vive de qualquer maneira, cada um faz sua vontade. Não é que nem Juízes, né? No último versículo do livro de Juízes, tu vai ver, e cada um fazia aquilo que achava melhor. Não, não é assim, tá errado. Deus tem uma maneira para o seu povo viver. Ele liberta o seu povo para um reino, e nesse reino de Deus, o povo precisa seguir o caráter de Deus. Como Deus é, assim Ele quer que nós sejamos. Por isso Ele diz, sejam santos como eu sou santo. Acharam aí Êxodo 20? Vamos lá então. Versículo 1. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer ter a bênção do Senhor para ti e para os teus descendentes?
Ame o Senhor, guarde os mandamentos dele. Versículo 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Verso 12. Honre o seu pai e a sua mãe. E aqui inicia a segunda tábua. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte. 9º mandamento, mandamento que nós vamos ver hoje, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E verso 17, 10º mandamento, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Nós estamos chegando no final dessa série. Estamos hoje no 9º mandamento e nós vamos estudar um pouquinho sobre o que Deus quer de nós quando Ele diz não dê falso testemunho. O que é isso? É não mentir? Não, beleza, eu não minto. Mas vai além. Não basta. Então, eu quero dizer para vocês, e para iniciar, eu quero dizer que eu já quebrei esse mandamento aqui. E eu lembro de uma vez, quando eu era criança ainda, eu devia ter lá meus 9, 10 anos. Os mais antigos aqui, aqueles que já estão no grupo de risco do Covid, vão lembrar que havia alguns números meio arriscados de se ligar, que eram os que começavam com 0900. Quem lembra disso? Quem lembra? A Su lembra, Tiago, tu lembra, Tiago? 0900. Tu não lembra, Gabriel? Tu tá te fazendo de novinho, né? A gente sabe disso. Pode falar. 0900. Vocês não lembram disso, gente? Não? Então, tinha alguns que tu ligava e era vidente. Lembra do Ligue Já? Alguns. Tinha outros que eram um pouco mais arriscados. Tu ligava, eram umas moças bem prestativas que atendiam do outro lado. E foi num desses que eu liguei. Acontece que eu não imaginava, na minha tenra idade, que vinha na conta telefônica descrito para onde se ligava. Tolo. Todo tolo acha que não será descoberto. E acontece que meu pai me confrontou quando ele pegou a conta de telefone e viu que o valor da conta, primeiramente, veio diferente do que costumava vir. Veio umas 20 vezes mais alto. Eu fui um bom tempo lavando louça para pagar aquela conta. Eu fui um bom tempo lavando louça. E quando ele me perguntou se eu tinha feito, qual foi a minha primeira resposta? Não. Eu? Não. Acontece que aquele dia, naquele horário, era só eu que estava em casa. Não tinha mais ninguém. Ou seja, não durou muito tempo essa minha história de que não havia sido eu. Foi bem rápido. Ou seja, eu menti. Eu menti. Mas a gente percebe que a mentira hoje, ela está muito mais frequente na vida, no cotidiano, na sociedade. Vocês não percebem isso? Percebem ou não? Olha só, a gente está tão habituado que a gente nem dá mais tanta importância assim. Olha só algumas imagens aqui para vocês terem uma noção. Olha isso aqui. Olha essa marca aqui. Não é Dove, presta atenção. Não é Dove. Marca de sabonete, Dove. A próxima, olha só. Tuna. E aí? Tu compra e tu nem dá bola. Ah, comprei de marca. Já viram isso? Já tinham visto? Olha a próxima. Hike. Mike. Ou Niki. Só inverte as letras ali, manda assim mesmo.
Manda que o setor comercial resolve depois. O jurídico também. Só vamos vender. Tem mais. Olha só. Sunbucks. O sol é uma estrela ou não é? Então, Starbucks, Sunbucks, dá elas por elas. Não tem problema nenhum. Vamos assim. Olha só, tem mais. Olha isso aqui. Snippers. Cara, deve ser o mesmo gosto. Não vai dar dor de barriga se tu comprar uma marquinha mais barata, sabe? Ao invés de tu comprar o de marca, tu compra esse aqui, tu economiza 70%. Mas o teu oncologista, ele tem que trocar de Corolla depois. Ele vai ter que trocar de carro, né? O teu médico do câncer vai ter que, uma hora ou outra, trocar o carro dele. Olha o próximo. Samsung. Samsung. Ninguém vai reparar. Ninguém nota. Vai assim. Vai assim. Próximo. Olha isso. Olha isso. Heineken. Cara, uma perninha a mais, não é N, é M. Uma perninha, ninguém nota. Passa batido. Tanto que eu titubeei agora quando eu fui ler aqui. Será que eu botei a imagem certa? Olha só a próxima. Essa aqui as mulheres vão pirar. As que amam Dolce & Gabbana, querem marca, né? Bolsa Dolce & Gabbana. Daí tu vai comprar, quando chega em casa vai ver Dolce e Banana. Que coisa linda. Quase que eu compro um assim pra Su. Ia dar divórcio, não, melhor não. Próxima. Olha ali, ó. Dolce & Gabbana. É a mesma coisa, é Dolce & Gabbana de segunda linha. A Laís tem uma gente de quem gosta dessa marca aqui. Em vez de Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana. Já pensou, Leandro, chegar com uma bolsa assim pra ti? Que coisa linda. Escolheu com o pé. Me dá aquela ali. Olha a próxima. Polystation. Essa aqui teve muita gurizada que teve. Teve muito. O pai chegava faceiro. O filho passou de ano na escola, vou te dar um videogame. Aí chegava lá, tinha um Polystation. Que decepção. Até hoje o filho vai no psicólogo traumatizado com o pai. Olha isso aqui, olha a próxima. Burger Queen. Isso aqui, provavelmente, o Burger King se divorciou e aí teve que ter a Burger Queen. O rei e a rainha divorciaram-se, aí cada um com o seu. Estão vendo as marcas? Olha a próxima. Tem mais alguns ainda. Olha só, quem gosta de Adidas. Só muda o A, inverte ali o A e o I. Haddad's. Cara, aqui em Novo Hamburgo, quem é de Novo Hamburgo sabe, tinha muita marca assim aqui. Muita. As coisas de marca, Nike, Adidas, todos esses assim, sempre tinha um ou outro que era, só mudava uma letra. Mas isso aqui eu vi direto. A única que eu não vi ser imitada foi a Lecheval. Aí fica difícil, né? Lecheval, quem é que bota uma marca assim? Aí o dono quer dificultar mesmo. Olha a próxima. Esse aqui é para quem gosta do celular da maçãzinha. Ninguém percebe. Já pensou, Manu? Gabriel chegar contigo dos Estados Unidos. Ó, meu amor, trouxe um celular novo para ti. Não é maçã, é só uma pera. Vocês estão vendo isso? É isso aí. Muito obrigado. Eu acho que foi o último, né? Percebem como tem alteração? As pessoas fazem por quê? Porque ela engana e manda adiante. Engana e passa a bola. Azar. Mas não é só isso. A gente é acostumado com mentiras bem frequentes. Querem ver as mentiras mais contadas no mundo? As mentiras mais frequentes. Presta atenção aqui. E agora, eu não sei se o Leandro vai continuar me defendendo quando eu precisar, ou ele vai me processar direto, mas eu vou começar pelos advogados. Qual é a mentira que se ouve? O advogado, esse processo vai ser rápido. Cara, se o advogado falou isso, corre. É a coisa que o advogado mais fala. Vai ser rápido. Os políticos, eu sempre trabalhei pelos pobres. Ah, conta outra, né? Na época de eleição, tu vai ouvir isso direto. O que tu ouve do vendedor ambulante? Qualquer coisa tem troca. Fica tranquilo. Leva, se não der certo, vem e a gente troca. Tu volta, tu não sabe mais onde é que tá, ele é ambulante. Nunca mais tu acha o cara. O anfitrião, e essa aqui o Gabriel vai achar como é indireta, porque eu sempre falo pra ele isso aqui. O anfitrião diz, já vai, mas é cedo. Eu sempre digo isso pro Gabriel, e a partir de hoje ele vai achar que eu tô mentindo. Eu digo, mas já?
Ué? O anfitrião sempre diz assim, né? Mas já vai, é cedo. O aniversariante, não, o que importa é a tua presença. Eu não quero presente. A tua presença é o que importa. Olha só, eu não vou mentir aqui. Eu quero presente no meu aniversário. Não vem com tua presença, eu não estou nem aí. Manda o presente, tu não precisa vir. Manda o presente, estamos tudo certo. Ok? Estamos entendidos? Além disso, o viciado, não, eu paro a hora que eu quiser. Casal sem filhos. Essa aqui, casal sem filhos. Não, visita nós a hora que tu quiser. Nós amamos os teus filhos. Sabe? Eu lembro daquele meme, eu não vou onde meus filhos não são bem-vindos. Aí os filhos tocando horror. Filho é igual peido, cada um só aguenta os seus, né? Eu não devia ter falado isso. Saiu, mas é tipo isso. Filho é só, cada um só aguenta o seu, né? Os outros, mas... E assim é o casal sem filhos. Não, pode vir a hora que quiser, nós amamos as tuas crianças. O delegado, nós tomaremos providências. Uma pilha de processo, assim, investigação, tu acha que ele vai ir correr atrás do teu retrovisor quebrado? O desiludido, eu não quero mais saber a partir de eu não quero mais saber a partir de hoje de homem nenhum. Né? A mulher quando é desiludida, ou o contrário, o homem quando toma um parzinho de... Não, eu não quero mais saber de mulher, para mim chega. É sempre a mesma história, né? Sempre a mesma coisa. O devedor, não, amanhã sem falta eu acerto contigo. Tu nunca ouviu isso? O devedor, a pessoa que sempre, quando é cobrado, não, amanhã sem falta eu acerto isso aí contigo. O encanador, é a pressão que vem da rua. Não tem um problema ali, ele não acha, ele só vai cobrar a visita e deu. É a pressão que vem da rua. A filha adolescente, vamos dormir na casa de uma colega. Conta outra. Sabe? Os filhinhos, quando começa a adolescência, ele vou dormir na casa de uma amiga. Sofia, tu dorme sempre lá em casa. Nunca. Esquece de dormir fora. Quando é o filho adolescente, não, pai, fica tranquilo, antes das 11 eu estou em casa. Essa é antiga. No velório, mas até que ele era uma boa pessoa, né? Sempre a pessoa, quando morre, fica boa. Quando morre, fica uma pessoa ótima. O ladrão, não, isso aqui foi um amigo que me deu. Eu ganhei. Tipo sítio, né? Não, esse sítio era de um amigo meu. Eu não estou falando, tá? Não é referência a ninguém. Não estou falando de ninguém, é só... O moambeiro, não, tem garantia de fábrica. Vocês já ouviram isso? Não, fica tranquilo, tem garantia. Tem garantia. A namorada para o namorado novo, na verdade, nem beijar eu sei. Tem algum quilômetro rodado ainda, eu quero falar. E o namorado, é que você foi a única que eu realmente amei. Meninas, fujam quando ouvir isso, ó. O pobre, se eu fosse milionário, eu dava dinheiro para todo mundo. É que nem aquele meme, né? O cara vai virar rico de uma hora para outra, não vai ter sinal nenhum. O cara dá um arranhão no carro, ele pega esse dinheiro aí, compra outro carro para ti. Vocês nunca viram aquele meme? O cara... Assim é eu, se eu for rico, não vou dizer nada, só haverá sinais. Sabe? Assim é o cara pobre, ele acha que quando ele for milionário vai sair dando dinheiro para todo mundo. A sogra, não, em briga de marido e mulher, eu não me meto. A sogra conta essa sempre, né? O vagabundo, há 3 anos que eu procuro trabalho, até hoje não achei, não consigo, não sei. Penúltima, o pastor, o pregador, fica tranquilo que eu já estou acabando. Essa é fatal, né? E a última mentira, que é a mais contada no mundo,
No mundo, disparado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E essa na igreja, inclusive, a gente ouve direto. Inclusive, há pouco tempo eu falei, e aí, meu irmão, como é que tá? Não, tá tudo bem. Um dia, 2 dias depois, pastor, seguinte, lá vem a história triste. A mentira tá muito, ela faz parte do cotidiano. Lembra que eu falei para vocês alguns dias atrás? Nós estamos vivendo um período em que a lei do Senhor vai perdendo a importância, ela vai perdendo o peso de lei, ela vai perdendo o valor, a ponto de que hoje somente 2 delas são permitidas, são mantidas com peso de lei, e ainda assim tem algumas ressalvas, que é o quê? Não matar e não furtar. De resto, todo o restante, tu pode quebrar à vontade que não tem penalidade. A lei civil não vai te condenar por isso. Mas o versículo diz, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. O contexto aqui, é um tribunal. Ok? Presta atenção nisso. Vai ter muita coisa que eu quero que tu preste atenção. E anote. O contexto é de um tribunal. Por quê? Tu imagina o povo tá saindo do Egito, indo para a Terra Prometida. Haveria casos em que eles teriam que ter alguma espécie de julgamento. Na época, não havia perícia. Não havia provas, evidências, como nós temos hoje. A perícia para investigar e descobrir se é verdade ou não. Gravações, vídeos, áudios. Não tinha nada disso. Qual era a maneira de provar alguma coisa? Pelo testemunho. Vocês estão entendendo? Era essencial para manter a justiça que a testemunha, quando fosse dar o seu testemunho, não mentisse. Não desse um falso testemunho. Somente assim a justiça seria mantida entre o povo de Deus. Por isso a ordem é, não dê falso testemunho. Mentir é uma afronta a Deus. É algo que afronta o próprio Deus, a verdade de Deus, porque Deus é em si a própria verdade. É algo que irrita Deus. E nós, a mentira não é uma coisa que te irrita. Imagina, tu ouviu algo, teu marido, tua esposa fala algo, dali a um tempo tu vai ver, não é aquilo que ele te contou, é outra coisa. Não te irrita isso? Não é irritante isso? Sim ou não? Então tu imagina Deus. Deus sabendo que a mentira se propaga de forma incontrolável. Deus se irrita com isso. Por isso, Provérbios, capítulo 6, versos 16 ao 19, diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os seus irmãos. Deus odeia a mentira. Não é que Deus ele não tolera, ele não convive muito bem. Não. Deus odeia a mentira. Deus não suporta a mentira. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que Deus é a verdade. Tudo que parte dele é verdadeiro. Tito, capítulo 1, verso 2, Paulo está escrevendo a Tito e ele diz assim: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Deus é onipotente ou não? Deus é todo-poderoso ou não? Para um Deus todo-poderoso há algo impossível? Não. Mas Deus não pode mentir. Tem algo que Deus não pode fazer? Tem. Mentir. Deus não pode mentir. É o que a Bíblia está falando, não é eu. A Bíblia diz isso. Deus não pode mentir. Por isso que Deus odeia a mentira. Então vamos lá, algumas coisas que a gente precisa entender sobre isso aqui. Em primeiro lugar, como nós podemos quebrar esse mandamento? E eu quero que tu anote isso.
tira foto, não sei, te vira. Em primeiro lugar, como nós podemos quebrar esse mandamento? Não falando a verdade para o próximo. Não falando a verdade para a pessoa que está diante de ti. Tem gente que ama mentir. Tem gente que ama inventar história. Sabe? A pessoa vai contar uma história e tu sabe que não é bem aquilo ali. Ela está aumentando. Se é que não está inventando. Léo, tu consegue dar um pouquinho mais de retorno? Eu estou ouvindo só o PA. Tem gente que ama mentir. Ama mentir. Eu estava falando com algum irmão, não lembro. Tá bom, obrigado. Pode até baixar um pouquinho, acho que foi demais. Eu não lembro com quem eu estava falando agora, essa semana. E eu dizia, eu lidei muito com a mentira cedendo a ela. Eu menti muito na minha adolescência, na minha juventude, no início do namoro, início do casamento. A mentira era algo que eu simplesmente lidava assim com certa naturalidade. Com naturalidade. Porque, em tese, tu imagina, não, mas eu não estou fazendo mal para alguém, eu só não estou falando a verdade. Tá apitando um pouquinho, pode baixar mais. Tem gente que ama mentir. Só que Provérbios diz assim, Provérbios capítulo 18, verso 8. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Tem pessoa que ama mentir porque ela é deliciosa para o mentiroso, como comida fina. Tem pessoas que olham a mentira, e às vezes a mentira não é só falar uma inverdade, é não contar toda a verdade. E a pessoa ama isso. Ela tem prazer nisso. Por isso que a Bíblia diz que na boca do difamador é como comida fina. As testemunhas, lembra que eu falei, o contexto é de um julgamento, tá? Mantém isso na tua mente. As testemunhas eram as primeiras a apedrejar uma pessoa condenada à morte. Tu imagina só no julgamento. A pessoa vai ser julgada, ela foi acusada de algum pecado digno de morte. Haveria um julgamento para ela. Ouviriam-se as testemunhas. Lembram que eu falei? Não havia outro tipo de evidência, não havia perícia, nada disso. Eram testemunhas. A base do julgamento eram as testemunhas. Digamos que a pessoa falasse contra ela. Não, eu vi, ele fez tal coisa. Ele matou, assassinou, enfim, fez qualquer coisa digna de morte. Quando a pessoa era condenada à morte e ela iria ser apedrejada, as primeiras pessoas a jogar a pedra eram as testemunhas. Por quê? Porque no momento em que a pessoa testemunhasse falsamente, ao matar, ao condenar à morte, ela seria julgada por aquilo ali por Deus. Ela seria digna de morte também, porque estava assassinando. Vocês estão entendendo, gente? É sério isso aqui. Esse mandamento é seríssimo. Deuteronômio capítulo 17, se eu não me engano é o verso 7. As testemunhas eram as primeiras a lançar pedras na pessoa que era condenada. Imagina para quem desse um falso testemunho. Saber que estava matando a pessoa, condenando ela à morte e matando ela, porque era a primeira a jogar uma pedra, e depois ter que enfrentar Deus. Saber que fez isso. Não falar a verdade é uma forma de tu mentir para o próximo. É quando tu não fala a verdade. Tu tem algo a ser falado e tu não fala. Mas não só isso. É não falar toda a verdade. Olha Efésios capítulo 4. Vamos ler esse texto, por favor? Abre comigo aí. Efésios capítulo 4. Eu não estava com ele anotado aqui no meu esboço, mas é essencial que a gente leia isso aqui. Efésios 4, verso 25, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Efésios 4, verso 25. Olha isso aqui. Aí tu vai dizer assim, não, eu não menti. Veja bem, eu não falei uma inverdade. Eu só não contei toda a verdade. Eu omiti algumas partes. Será que é isso? Olha Efésios capítulo 4 aí, verso 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo.
Não basta não mentir. Não, eu não menti. Gabriel, aquele dia que eu te contei tal coisa, eu não menti. Eu só não contei tudo. Não é isso que a Bíblia está mandando. Não falar a verdade também é mentir. Então não tem essa de, não, eu não menti, eu só omiti. É a mesma coisa. Para a Bíblia, é a mesma coisa. Lembram quando eu falei sobre, no mandamento de não adulterar, eu disse como que tu confessa um pecado. Tu não dá detalhes, tem formas de tu falar, mas ainda assim tu fala. Não tem a opção de não falar ou omitir algumas partes. Omitir é mentir. Abandonando a mentira, que cada um fale a verdade ao seu próximo. Entenderam? Não basta, então, tu não mentir, tu ficar quieto. A mentira, ela é uma coisa que corrói. Então, como que nós podemos quebrar esse mandamento? Em primeiro lugar, não falando a verdade para o próximo. Entendido? Em segundo lugar, não falando a verdade sobre o próximo. E aqui o bicho pega. Salmos 12, verso 2 diz assim: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Então tem formas em que tu mente sobre o próximo. Primeiro lugar, pela bajulação. É o que o Salmo está falando. Quando tu está bajulando a pessoa, sabe? Tu está diante dela e tu rasga elogios e tu tá... Mas tu não está com o coração sincero naquilo ali. Tu não fala de forma sincera, honesta. Tu está mentindo. Quer ver um exemplo? Cara, isso aqui a gente vê direto. A mulher postou uma foto. O que as amigas já botam embaixo? Tá linda, amiga. Às vezes é um chuchu, um chuchuzinho, todo enrugado. Sabe? Mas as mulheres estão... Tá linda, amiga. Uau, ficou encantadora. Em casa eu brinco com as meninas, eu digo, amiga, tu tá linda. Sabe? Essa tonalidade que tu já vê na cara, assim, ai. Não, eu sei como é que é. Não. Tá linda. Às vezes é um tribufu, coisa mais horrível, um demônio, ela parece mais bonito que a mulher. E tá dizendo, que linda, amiga. Menos. Bajulação é uma forma de mentira. Tu está mentindo sobre o próximo. A bajulação, o que é? É diferente de encorajamento. Tá? Só para vocês entenderem. Bajular é diferente de encorajar. O que é bajulação? É tu falar alguma coisa buscando algum benefício. É tu falar algo para tu se manter bem, para tu se manter por cima, para tu se manter com algum status. É tu falar bem para cativar alguma simpatia, alguma coisa da pessoa. Bajulação é isso. Tu fala algo buscando algo. Encorajamento é o quê? É tu falar algo para o bem da pessoa. Tu fala algo para o benefício da pessoa, para o outro. Entenderam a diferença? Bajulação. Tu fala alguma coisa buscando algo para o teu interesse. Encorajamento. Tu fala algo para o bem do outro. Para encorajar, para fortalecer, para animar. Essa é a diferença. Além disso, tu não fala a verdade sobre o próximo pela difamação. Difamar uma pessoa é ferir a honra dela, é não falar sobre ela de forma justa, mas buscando justamente prejudicar a imagem dela, prejudicar a pessoa. É quando tu fere a reputação de alguém. Olha o que diz Mateus, capítulo 12, verso 36. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Tu parou para pensar que toda palavra que tu fala, saiu uma palavra da tua boca, qualquer uma que seja, no dia do juízo tu vai dar conta dessa palavra? Toda palavra que sai da boca. Cara, entende por que a Bíblia fala tantas vezes que nós devemos ser tardios para falar? Tu tem que ser, Tiago fala, né? Tu tem que ser pronto para ouvir, mas tardio para falar. A gente não sai falando o que quer, quando quer, da maneira que quer. Isso é sério. Isso é sério. Por isso que nós não podemos sair falando. Quem muito ama falar,
provavelmente é uma pessoa orgulhosa. Ela ama o som da sua voz. Ela ama ouvir a sua voz. E ela sempre tem opinião para tudo. Ela quer falar alguma coisa, ela quer ser ouvida. Não. 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 O difamador é uma pessoa que vai dar conta daquilo que está falando. Daquilo que disse sobre o outro. Então, você pode estar mentindo quando você fala sobre o próximo. Pessoas bajuladoras e pessoas difamadoras são pessoas que prejudicam o outro. Bajulador, falando algo sobre a pessoa, buscando benefício e, às vezes, e não é verdade. E a pessoa passa a acreditar naquilo ali. Tipo a amiga feia. Entendeu? Tu tá linda, amiga. Não, ela não tá. Tu quer ver uma coisa? Quando nasce um bebezinho. E eu tenho 3 até agora. E as minhas filhas são as coisas mais lindas do mundo. Eu tenho certeza disso. As minhas Valentinas, ok? E quando nasceram, todas elas, a Su e eu, nós nos olhávamos e a gente dizia, como é que pode ser tão bonitinha? Tão bonitinha. Vai olhar as fotos depois de 6, 7 meses. Vai olhar as fotos. Laís, eu sei que tu acha a Rebeca bonitinha, tu acha a coisa mais linda. Volta nessas fotos depois. Sabe? A gente olhava e a Su e eu dizia, nossa, de onde saiu isso aqui? O que aconteceu? Ela era bonitinha, eu tenho certeza, eu lembro de ter visto. Como é que essa foto... Foi a foto? Alterou? Alguma coisa aconteceu? Não sei. Sabe aquela criança? Cara amassada, assim, parece um ratinho. Sabe? E daí o que acontece? A pessoa vai visitar o bebê. Oi, que coisinha mais linda. Não. Faz que nem no Chaves. Oh, que simpático. Mas não mente, entendeu? Faz assim, não diz que coisinha mais linda. Não diz, oh, como ele é simpático, né? Que criança inteligente. Faz alguma coisa assim, mas não mente dizendo que é bonitinho. Recém-nascidos têm uma característica. São bem feinhos. A cara amassada, parece um joelho. Sabe? A cabeça achatada porque passou por um canal estreito. Uma via dolorosa. Enfim, não devia estar comentando isso também. A Su vai logo passar por isso de novo. E eu vou estar do lado dela sofrendo. Entendeu? A bajulação é tu falar algo e tornar a pessoa... Ela vai acreditar naquilo ali. Isso não faz bem para ela. E a difamação é tu prejudicar a pessoa diante dos outros. Tu não fala a verdade para a pessoa e tu também não fala a verdade sobre a pessoa. Sabe, a gente vê isso... E, cara, na época da internet, agora a gente vê direto isso. Pastor fulano de tal caiu. Caiu em pecado, cometeu algum erro, alguma coisa. O que a gente vê? Ah, eu sabia, sabe? Eu sabia, era questão de tempo. A pessoa se alegra, ela tem prazer nisso. Ela tem um prazer inexplicável, um prazer diabólico nisso. Quando deveria se entristecer, sabe? Tu vê a pessoa e tu vê que ela caiu, aconteceu alguma coisa, ou está em crise, o que for. E tu te alegrar com aquilo. Entende? Tu está mentindo sobre o próximo. Isso não é justo diante da pessoa e diante de Deus. Sabe? Pessoas que se alegram quando veem outro caindo. Nós devemos lamentar quando alguém cai. Eu vivo falando aqui, né? E o pessoal sabe. Se precisar confrontar, eu confronto. Eu falo. Mas a gente percebe que há formas de confrontar. Quando tu vai confrontar um irmão, tu não vai com alegria no coração. Tu vê que o irmão pecou, ou tu vê que há possibilidade de estar pecando, tu não vai com um sorriso no rosto confrontar a pessoa achando que tu está fazendo grande coisa. Tu vai com pesar. O confronto é algo que tu faz com peso nas costas. Vocês estão entendendo? Nós não saímos por aí distribuindo confronto, sabe? Eu falo a verdade mesmo. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Não é desse jeito. Então, nós precisamos
pesar as coisas. E quando houver queda, quando a pessoa caiu, se entristeça. Tem que confrontar o irmão, tu percebeu algo nele, vai cumprir Mateus 18, tem algo contra o teu irmão, vai ter com ele, tu vai com peso. Tu vai com peso. Porque é algo sério. Nós devemos defender a honra do nosso próximo. E a gente vê isso totalmente ao contrário, principalmente agora, na época da internet. As pessoas, ao invés de defender a honra de alguém, aí que acusa, né? Dá risada, se alegra, eu sabia, era questão de tempo. Ou então, a gente vê direto, fulano falou alguma coisa que nós podemos discordar doutrinariamente, mas ainda assim não é um grave problema. O que a gente vê isso hoje? Um herege. Vocês nunca não veem isso? É um herege. Cara, herege é uma acusação séria. É uma acusação séria. Nós não falamos isso de qualquer um. Nós não falamos isso sobre qualquer um. Então, tu não fala a verdade sobre o próximo quando tu bajula, quando tu difama e também pela fofoca. É falar sem a presença da pessoa e contra ela. A fofoca mata uma igreja. A fofoca mata a tua espiritualidade. A fofoca destrói a tua relação com Deus e com o próximo. A fofoca, ela corrói. Olha 1 Timóteo 5,13. Diz assim o texto. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Paulo está dizendo a Timóteo que as mulheres, as viúvas, elas andavam ociosas, não tinham o que fazer, mas não bastava não ter o que fazer, elas ainda iam de casa em casa fofoqueando, contando da vida uns dos outros. E aí tem um problema, porque nós amamos falar dos outros. Nós amamos falar dos outros. Nós gostamos de ouvir coisas ruins dos outros. E crente muito mais, porque daí tu dá um ar de piedade. Tu ouve, tu fala sobre o outro, ou tu ouve sobre o outro, e daí no final tu diz, não, mas eu tô falando isso pra gente orar por ele. Eu tô falando, Gabriel, isso aqui ó, só pra tu me ajudar em oração pela pessoa, sabe? Gabriel, tu nem sabe da maior. O pastor Daniel tá fazendo isso. Mas, ó, eu tô te contando só pra que a gente possa orar por ele, entendeu? Fofoca. E eu dou um ar de piedade. E eu dou um ar de piedade para isso, como se fosse uma grande coisa. Ou então, quando nós chegamos e... Olha só. Gabriel, ou Thiago, o que tu acha do Rafa? Sabe o que o Thiago responde? Ele não diz assim, cara, ele é uma bênção. Sabe, ele vai responder assim, o Rafa, ele é uma bênção, sabe? É. Tu percebe a diferença? Aí o que ele vai fazer? Vai encontrar o Rafa. O Michael perguntou de ti. Cara, eu falei que tu é uma bênção. Foi assim? Foi assim? Fofoca. Entendeu? Ou então, ó, eu falo. O que eu tenho que falar, eu falo na cara. Meu irmão, o que tu acha de eu trabalhar nessa empresa? Tu já trabalhou lá, tu sabe como é que é? Ah, cara, olha, vai. Melhor que nada, né? Aí o que tu vai dizer quando tu encontra a pessoa responsável pelo setor? Ó, eu falei que para ele te procurar, que é bom trabalhar lá. Falso testemunho. Falso testemunho. Digamos que, imagina uma outra situação comigo. Deixa eu usar um outro exemplo agora. O Léo. Tá? O Léo é baixinho, eu posso dar-lhe à vontade. Eu sou maior que ele. Eu vi o Léo fazendo alguma coisa, sabe? Falando de forma que não deve com a esposa dele, sendo grosseiro. Vamos dar um exemplo aqui. Nunca aconteceu, né? Tenho certeza. Mas, vamos dar um exemplo aqui. Pelo menos eu baseei em mim, né? Eu nunca fui com a minha esposa, então eu imagino que os outros são assim também. Falso testemunho, né? Perdão, tô brincando, tá? Não vou fazer mais isso.
Imagina que eu vejo o Léo agindo assim com a esposa dele e eu vou dizer que, cara, olha só, eu acho que... Eu não sei se tu agiu bem certo com a tua esposa, quem sabe tu... Não, eu tô te falando, mas pensa nisso. Aí eu encontro o Thiago depois. Cara, assim, ó, eu vou dizer pra ti, mas tu sabe, né? Tu sabe como é que eu sou. O que eu tenho que falar, eu falo na cara. Eu vi o Léo falando com a esposa dele de uma forma que não devia e eu falei na cara dele. Eu falei na cara dele que não é pra fazer isso. Sabe? Entende? Essa manipulação. Falso testemunho. Falso testemunho. Fofoca. Tu destrói a comunhão, tu destrói o relacionamento, tu destrói uma igreja agindo desse jeito. Entendeu? Então, e já é bom para vocês saberem, eu tenho um hábito comigo. A pessoa veio falar, eu vou chamar a pessoa e vou dizer, ou se você não tiver... Vamos dar um exemplo, é mais fácil, né? Compreender. O Gabriel me falou do Thiago. E eu já vou explicar como é que funciona para o pastor, tá? Eu vou chamar o Thiago na hora. Thiago, vem cá. O Gabriel tá me contando isso aqui assim. Foi assim mesmo? É isso? Foi desse jeito aqui? Entendeu? Por quê? É fofoca contar para o pastor? Não. O pastor ele tem que saber e ele tem que poder ajudar. Mas, presta atenção. Não é fofoca desde que você mantenha a história. Porque é isso que nós vemos na Bíblia. Quando Paulo vai confrontar o povo de Corinto, o que ele diz? Eu ouvi de alguns da casa de Cloe que vocês estão fazendo isso, isso e isso. A gente não esconde a fonte, entendeu? Não é jornalismo, não é uma investigação policial que tu não vai falar de onde tu descobriu. Meu irmão, o seguinte, ó, eu tô sabendo que tu fez isso, isso, isso. Tiago, é assim, ó, eu soube que tu andou fazendo isso aqui. Não é assim. Tiago, o Gabriel me disse que tu fez isso, é verdade? Na Bíblia é assim. Paulo faz isso. Eu soube pelos da casa de Cloe que vocês estão fazendo isso aqui. Entende? Na Bíblia, na igreja, é desse jeito. É desse jeito. Olha, meu irmão, seguinte. O fulano me contou que tu agiu desse jeito aqui, ou que tu falou tal coisa. Foi assim? Por que tu falou? Que intenção tu tinha? O que tu quis fazer? É assim. É assim. A gente resolve as coisas desse jeito. Entenderam? Entendido, gente? Amém ou não amém? Então... acostumem-se, na igreja é desse jeito. Até porque, olha só, tem gente que manipula com isso. É muito comum, e eu já vi casos assim, é muito comum o pastor ficar sabendo de uma história. O Thiago brigou com a Gabi e os dois vieram brigados para cá. E alguém soube disso e me falou. É muito fácil eu usar de uma falsa espiritualidade, sabe? Durante o culto, eu senti de Deus que aconteceu isso aqui. Sabe? Meu irmão, olha só. Eu recebi uma revelação aqui. E eu sei que vocês estão assim, assim, assim. Mentira! Entende? É tão mais fácil dizer, Thiago, vocês deram carona pro irmão e no carro ele viu vocês brigarem. O que aconteceu? É tão mais simples a gente matar a coisa desse jeito. Vocês estão entendendo, gente? Então vamos lá. Algumas perguntas que vão te ajudar a eliminar a fofoca. Anota isso aí. Algumas perguntas que te ajudarão a eliminar a fofoca. Em primeiro lugar, primeira pergunta. Esta informação precisa ser comunicada por mim? Isso aqui, que eu estou prestes a falar, precisa ser falado por mim? Eu vou falar uma coisa para a Laís. Eu tenho que falar isso? Tem que ser eu a falar? Essa informação tem que ser dada por mim? Segunda pergunta. Esta informação precisa ser comunicada para essas pessoas? Eu vou falar uma coisa, mas eu preciso falar para essa pessoa, para quem eu vou dizer? Vai fazer bem, vai edificar, vai fazer bem para o corpo de Cristo? Então, não só se essa informação tem que ser comunicada por mim,
mas tem que ser comunicada para essas pessoas. Entendido? Terceira pergunta. Esta informação precisa ser comunicada neste momento? Tem que ser agora? Esse é o momento mais oportuno, mais propício para isso? Grava isso, gente. Grave isso aqui. Quarta pergunta. Esta informação precisa ser comunicada com esta motivação? Por que eu vou falar o que eu vou falar? Por quê? O que eu estou buscando com isso? O que eu quero? Eu estou falando isso aqui por quê? Tu tem que te perguntar. Lembre do que eu li antes em Mateus. Nós daremos conta de toda a palavra que sair da nossa boca. Lembre-se disso. Com que motivação eu estou falando isso aqui? O que eu quero? O que eu estou buscando? Quinta pergunta. Esta informação precisa ser comunicada desta forma? Sabe aquela história que eu contei? Entendeu? O Thiago, o Thiago é uma benção, eu gosto dele. Eu gosto dele. Pro outro, eu vou dizer, quando eu vejo ele, Thiago, Gabriel me perguntou de ti, falei que tu é uma benção, cara. Como eu gosto de ti. Essa informação precisa ser comunicada desta forma, entendeu? Essas perguntas vão te ajudar a eliminar a fofoca. Mas tem, além disso, uma forma também que nós podemos estar quebrando este mandamento, que é não falando a verdade sobre mim. Então não é só não falar a verdade para o próximo, é não falar a verdade também sobre o próximo. E, em terceiro lugar, não falar a verdade sobre mim. Eu posso estar mentindo quando eu vou falar de mim. Sabe? A pessoa tenta criar uma imagem de si, ou então manter uma certa imagem de si. Ela tem uma ilusão, as pessoas conhecem ela por uma certa forma, de uma certa maneira, mas não é bem assim que ela é no fundo. Em casa, tu não é desse jeito. Sabe, por exemplo, tu posta fotos com livros, tu posta fotos e as pessoas, nossa, como ele lê. Na verdade, ele não leu nem um terço daquilo ali. Na verdade, ele não leu nem um terço de cada livro. Ou tu vive postando, falando aos irmãos sobre oração. Não, porque a oração... Tá. Mas daí tu não ora. As pessoas ficam com a impressão de que tu é um homem de oração, uma mulher de oração, sabe? Tu te comunica com Deus o tempo todo e ora e não é bem assim. E não é desse jeito. Então tu quebra esse mandamento quando não fala a verdade sobre si. Mentir para ficar no controle da situação. Quantos não mentem numa entrevista de emprego? Sabe? Para tu tentar conseguir aquele emprego. Ou para tu tentar manter o emprego. Às vezes tu fez algo errado, tu mente. Não fui eu. Para manter aquilo ali. Ou para se manter no controle de alguma coisa. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Então, não falar a verdade sobre si também é uma forma de mentir. Eu falei aqui, se eu não me engano, foi no domingo passado, o exemplo do carro. Lembram? Tu compra o carro, na hora de comprar o carro, não, mas está cheio de defeito, olha ali, a lataria está riscada, o motor está pingando óleo, o estofado está rasgado. Na hora de vender o carro, cara, esse carro é um filé. Tu vai ver que tem umas coisinhas aqui nele, mas olha, ele está impecável no resto. É só estética. Vocês já viram isso acontecer? Ou só eu que já vi? Eu gosto muito do exemplo do pastor Ribas. Eu não sei, acho que a maioria que conhece, né? O Ribas está lá em Portugal. O Ribas é uma bênção. O Ribas foi negociar um carro. Ele foi negociar um carro e durante a conversa, ele mostrando dele, o rapaz o outro mostrando do outro carro, enfim, conversa vai, conversa vem, se descobriram que os dois eram crentes. Os dois cristãos. O Ribas disse, cara, o mundo tem uma cultura, né? Eles sempre falam o que tem de bom no carro. A gente é crente, a gente não tem por que mentir. Vamos falar o que tem de problema no carro. Eu falo o que tem de problema no meu carro e tu fala o que tem no teu. Eu vou falar todos os defeitos do meu e tu fala os do teu. Pode ser? Pode ser. Entende? Joga limpo. Eu achei fenomenal isso que ele fez. Cara, eu sou cristão, eu sou crente. Eu não tenho por que esconder de ti. Eu vou te dizer exatamente como o carro está.
É muito mais justo, não é? É muito mais piedoso isso do que tu ficar tentando esconder, sabe? Não, tem umas coisinhas para fazer aqui, mas olha só, o que importa é a potência. Olha o motor, olha aí, sabe? Tu tenta desvirtuar, mudar, não olha para cá, olha aqui. Isso é uma forma de mentir. Tu está mentindo sobre si, seja honesto. A minha pergunta para ti é, eu sou reconhecido, eu queria que tu fizesse essa pergunta para si. Eu sou reconhecido como confiável em todos os contextos em que eu vivo? Todos podem afirmar isso de mim? As pessoas me conhecem por eu ser uma pessoa confiável? Se eu falo, eles sabem que é assim? A pergunta que tu tem que te fazer é essa. Eu sou reconhecido no contexto em que eu vivo, seja trabalho, na família, na faculdade, não interessa. Eu sou reconhecido como alguém confiável? As pessoas, elas podem atestar, elas podem testificar isso ao meu respeito? Pensa nisso. Pensa para ti, eu tenho cumprido o juramento que eu fiz no meu casamento? Porque tu deu a tua palavra. Tu deu a tua palavra, tu deu o teu sim, até o fim da vida. Tu está cumprindo isso? Tu tem cumprido o voto que tu fez ao se tornar membro da igreja? De servir? Porque membro tem uma atividade, tem um propósito, tem uma função. Tu está servindo? Tu está cumprindo com esse voto que tu fez? E em quarto lugar, como nós podemos quebrar esse mandamento? Não cumprindo com a tua palavra. Se tu promete, se tu fala, se tu faz um voto e não cumpre, tu pode quebrar esse mandamento quando tu faz qualquer afirmação e tu não cumpre aquilo ali. Deuteronômio 23 diz assim: se fizerem um voto ao Senhor seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente o exigirá de vocês e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor seu Deus com as palavras que disseram. Quando nós falamos algo, prometemos algo, nós estamos tomando Deus por testemunha. Quando nós não cumprimos isso, nós estamos tomando Deus por uma falsa testemunha. Tu entendeu? Por isso que Jesus fala que o teu sim seja sim, que teu não seja não. Não interessa o que for, tu tem que ser uma pessoa de palavra. Deus é um Deus de palavra. Deus é a própria verdade. Onde Deus está, a palavra de Deus está. Tanto que o Jesus, ele se tornou verbo, a palavra encarnada. Onde Deus está, a palavra dele está. Tão verdadeiro ele é, tão digno de confiança ele é. Por isso nós devemos imitar e ser pessoas de palavra. Cumpre com aquilo que tu disser. Dizer algo que não condiz com a realidade é mentir. Dizer que fará sem saber se fará é mentir. É quebrar testemunho, voto. É o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5. Lembram? Que teu sim seja sim, que teu não seja não. Passou disso é procedência maligna. Amém? O diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. E sempre que há distorção da verdade, o diabo está agindo. Presta atenção nisso aqui. Sempre que há uma distorção da verdade, sempre que há uma mentira, o diabo está no meio. Eu não estou dizendo algumas vezes, presta atenção no peso das minhas palavras. Não é às vezes. Sempre que há uma inverdade, uma distorção da verdade, ausência da verdade, o diabo está no meio. Sempre. Ele é o pai da mentira desde o início. Sempre tem uma atuação diabólica quando a verdade não está plena, quando não está se falando a verdade. O diabo está interferindo. Lembra que nós lemos Efésios 4, 25? Deixando de lado a mentira, fale cada um a verdade do seu irmão, porque somos membros do mesmo corpo. Versículo 26, ele vai dizer: irem-se, mas não pequem.
No versículo 27, o pessoal acha que ele já está falando da ira, mas ele está falando desde o 25, a mentira. Ele diz assim, nem deem lugar ao diabo. Quando tu mente, não fala toda a verdade, tu está dando lugar para o diabo. Tu está dando lugar para o diabo. Leia depois. Leia Efésios 4, do 25 até o 27, e tu vai ver, a ira é uma consequência da mentira, e o lugar ao diabo é uma consequência de tudo isso. Quando tu não fala toda a verdade, quando tu mente, quando tu distorce a verdade, tu está fazendo assim, ó. Tu pega a porta, tu abre e tu diz assim, Satanás, seja bem-vindo à minha casa. Satanás, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade aqui. Vocês estão entendendo? Crianças, meninas, prestem atenção aqui. Rebeca, te senta. O que o papai está falando é muito sério. Então senta. Sempre que a verdade não é dita totalmente, quando ela é distorcida, ou quando ela não é dita, o diabo está sendo convidado. Entenderam, crianças? Não mintam e vocês vão ser fortemente tentadas. Quando o papai e a mamãe perguntar alguma coisa, tu vai ser tentado a dizer, não, não foi eu. Entendeu? Não façam isso. O diabo está sendo convidado. Sempre que nós mentimos, antes de mentir à pessoa, nós estamos mentindo para Deus. Lembra Atos capítulo 5? Quando Ananias e Safira, é Ananias, né? Agora eu esqueci o nome, mas é Ananias e Safira. Eles vendem um terreno que eles tinham e eles vão levar o dinheiro para Pedro, largar aos pés de Pedro. E eles mentem o valor. O que Pedro diz? Vocês não mentiram para mim, vocês mentiram ao Espírito Santo. Toda mentira, antes de ser dita à pessoa diante de nós, ela é dita diante de Deus. Tu chega na face de Deus e está mentindo para Ele. Achando que vai se safar e vai dar tudo certo. Achando que vai dar tudo bem. Você prefere não falar algo? A minha pergunta é, tu prefere não falar algo do que ser visto como alguém que criou um climão? Ah, eu não vou falar nada, porque vai dar um climão isso aqui, sabe? Não, melhor não dizer nada, deixa assim. Isso é mentira. Cria climão, azar, deixa um climão. A Bíblia não diz, não criarás climão. Ela diz, não dará falso testemunho, não mente. Entre mentir e criar climão, o que é preferível? Criar um climão. Azar, que se exploda, cria o climão. Ah, mas está tão legal, eu vou estragar o ambiente. Azar. A Bíblia não diz para tu não fazer isso. Mas ela diz para tu não mentir. Amém, meus irmãos? Ou tu prefere manter-se a pessoa, sabe, aquele legalzão, aquela pessoa descolada, aquela pessoa que se dá bem com todos, do que alguém que fala a verdade. Não, mas olha só, se eu falar isso aqui, cara, eu vou estragar a minha amizade com fulano. Eu vou estragar. É mentira. É exatamente o que o diabo quer que tu acredite. É exatamente o que a serpente quer que tu acredite. Ou tu acha que se tu não disser a verdade, tu vai manter a tua reputação. Não, mas olha só, se eu falar isso aqui, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Que imagem que vão ter de mim? Já não é muito boa a tua imagem. Então, não quer dizer tu falar... Eu sou o melhor coach do mundo, né? Olha... As pessoas já não têm uma boa imagem de ti. Fica tranquilo. Fala a verdade. Entende? Tranquilo, bem de boa. Em segundo lugar, então, nós vimos como nós quebramos esse mandamento. Em segundo lugar, como ajudar os nossos filhos a lidar com isso. Presta atenção aqui. Isso aqui é para ti, papai e mamãe. Porque a criança pode ouvir isso e ela vai ficar confusa. Eu tenho que falar tudo. Então quer dizer que quando a mamãe criar uma festa surpresa para o papai, eu tenho que falar. Entendeu? Tu pode estar criando uma confusão na cabeça da criança e tu não vai saber lidar com isso. E eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a lidar com isso aqui. Como que nós lidamos, então? Porque, além disso, não só pode ser uma confusão na cabeça das crianças, mas nossos filhos são mentirosos. Eu sei que vocês não vão gostar de ouvir isso, mas eu tenho que falar. O teu filho, a tua filha, são mentirosos. Eles mentem.
O teu filho, a tua filha não é só a pessoa que aprende. Olha só, ele começou aí na escolinha, começou a mentir. Aprendeu com os outros, né? E as minhas Valentinas nunca tinham feito isso. Elas viram os outros. Sempre os nossos filhos são os que aprendem, né? Eles nunca ensinam algo de errado. Já reparou? Os nossos Eus e Valentinas sempre são os que aprendem coisa errada. Nunca é quem ensina alguma coisa de errado. Não lembro quem foi esse tempo. A Rebeca e a Alice estavam brincando. Eu falei pro Rafa, a minha filha aprendeu com a tua isso, certamente. Ela não faria isso, jamais ela faria isso. Os nossos filhos mentem. Eles mentem, tu precisa aceitar isso aqui. Quanto antes tu aceitar isso, melhor tu vai estar preparado para lidar com isso. Nossos filhos são pecadores por natureza e por vontade. Eu já expliquei isso para vocês. Nós todos somos pecadores por natureza e por vontade. O pecado mudou nossa natureza, sim ou não? E por termos a natureza pecaminosa, agora nós pecamos voluntariamente. Voluntariamente. A mesma coisa é a criança. A criança não é diferente, tá? Não é até os 7 anos. A Mariana fez 7 anos agora. Quantos dias? Uma semana, né? Uma semana e pouco. E eu disse, fez 7 anos, agora não é mais inocente. Vocês lembram que eu ouvi desde pequeno isso? No catolicismo, principalmente, se ensinava, né? A criança ela é inocente até os 7 anos. Vocês não conheciam criança, de certo. Os nossos filhos, eles vão aprender com os coleguinhas, mas eles também vão ensinar alguns coleguinhas. Além disso, além dessa voluntariedade para o pecado, eles podem criar confusão na mente deles. Então, como que nós ensinamos eles? Em primeiro lugar, sobre mentira. A mentira é algo que tu jamais deve tolerar. Jamais tolere mentira. Não tem negociação quando há mentira. Ok? Não tem negociação quando tem mentira. Lá em casa eu vivo repetindo. Já é ruim se tu falar a verdade. Pode ter problema e nós temos que resolver, sabe? De uma forma que eu não posso falar na internet para não ser procurado pelo Ministério Público e Conselho Tutelar e essas coisas, sabe? Nós vamos ter que conversar, eu vou ter que usar uma terceira via. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Conselho, um pouco mais aplicado. A psicóloga, né? Nós temos a psicóloga lá em casa. Se tu falar a verdade, talvez eu precise usar a psicóloga. Talvez não. Se tu falar a verdade. Agora, se tu mentir, aí é certo que nós vamos ter uma sessão com a psicóloga. Entendeu? Não tem negociação quando há mentira. Não tem exceção. Mentiu, a psicóloga entra em ação. Não tem exceção. Não tem meio termo. Tu tem que ser inegociável, irredutível quanto à mentira. Mentiu, não tolera. Não tolera. Tem 2 opções de mentira. As ruins, vai se dar mal. E as que são piores, vai se dar pior ainda. Não tem mentirinha e mentirão. Tem na consequência. Mas desde a mentirinha já é mentira. Ok? Mas nem tudo é mentira. Também há os segredos. Os nossos filhos não têm permissão de guardar segredos dos pais. Presta atenção nisso aqui. O que abusadores usam hoje? Isso é um segredo nosso. Fica pra ti, isso aqui é um segredinho nosso. Não conta pro papai e a mamãe. É isso ou não é que eles usam hoje? Pedófilos, abusadores, é assim ou não é? Filhos não têm o direito de ter segredo dos pais. Filhos não podem guardar segredo dos pais. Estão entendendo, crianças? Você não guarda segredo do papai e da mamãe. Você não guarda segredo deles. Não existe segredo dentro de casa com o papai e com a mamãe. Isso é o que os abusadores dizem às crianças. Eu vou te contar um segredo. Isso tem que ficar entre nós. E hoje o mundo está cheio deles.
O mundo está cheio deles. Segredo é algo ruim que nós não queremos que os outros saibam. Segredo é algo que tu não quer. Sabe? E eu acho lindo isso aqui, eu acho demais. A Bíblia, ela sempre joga limpo. Por quê? Porque ela pega os segredos que há na família de Jesus e ela joga no ventilador. Quer ver? Vai ler Mateus, a genealogia de Jesus. Tu vai ver lá. Não sei o que, teve um filho com Raabe, a prostituta. É assim. Não sei o que, e daí teve o nome da nossa filha aí, como é que é? A Ruth. É tanta que eu esqueço. Acontece, é a idade. E fulano teve um filho com Ruth, a Moabita. Sabe, ele faz questão de falar, aquela que adorava um Deus horrível, horrendo. Eles matavam criancinhas para esse Deus. É para ela que entrou na linhagem de Jesus. Depois disso, e Davi teve um filho com Batseba, aquela que foi mulher de Urias. A Bíblia, ela vai jogando todos podres na família de Jesus, assim. Quando nós queremos fazer o contrário. É segredo, isso aqui não fala. Isso aqui vai prejudicar a nossa imagem. Não fala. Segredo é algo ruim que a gente não quer que os outros saibam. Estão entendendo? Nossos filhos não podem ter segredos de nós. Não pode. Mas também, em terceiro lugar, tem a surpresa. O que é isso? É algo bom. É algo bom que tem um momento certo para ser falado. Estão entendendo, gente? Tu precisa ensinar isso aos teus filhos para que eles saibam lidar, discernir cada situação. Mentira é intolerável, não se negocia. Segredo não existe. Entre nós não tem. Mas tem a surpresa, que é tu segurar um pouquinho, não falar ainda. É algo que vai ser falado no momento certo. Gravidez é um exemplo. Uma festa surpresa. Um presente de Natal. Eu estou ansioso. Eu já mandei várias vezes para a Su. Eu quero muito aquela cuia coquinho, sabe? Aquelas, as Uruguai e Argentina. Eu estou ansioso pelo dia que ela vai me dar de presente aquilo. Vai ser bem loguinho. E o que acontece? Se ela quiser me dar em algum dia e não me contar, ela vai esperar. Vamos esperar até... hoje é dia 30, vamos esperar até dia 5 de julho. Um tempão. E ela vai dizer para as meninas, não fala ainda. Entendeu? Tem a data certa para falar. Tem o momento ideal para ser dito. Entenderam? Surpresa é diferente. Não é segredo. Não é segredo, é surpresa. As nossas crianças, os nossos Enzos, as nossas Valentinas precisam saber discernir isso aqui. Tu precisa ensinar para que não haja confusão na mente deles. Lembram do que eu falei desde o início. A lei do Senhor é algo que tu ensina. A criança não nasce sabendo. É tolice dos pais achar que os filhos vão saber lidar com alguma situação em que eles não foram ensinados. É tolice. Tu tem que ensinar. Amém, meus irmãos? Amém ou não amém? Então, a pergunta que fica, existe mentira boa? Existe mentira boa? Deixa eu tentar explicar para vocês isso aqui, porque olha só, eu acho que nunca vai acontecer com a gente, mas alguém, sabe aquele espírito de porco, sabe? O curupira, sempre do contra, sabe? Do pé virado, sempre tem alguém que vai fazer uma pergunta no GC, vai ter alguém que vai perguntar isso aqui. Pastor, mas e se a gente tiver que proteger um judeu do nazista? Sabe? Vai ter aquela situação impossível de acontecer assim, mas alguém vai perguntar. E nos casos em que envolve risco de morte? Tipo os judeus. Né? Porque houveram muitos alemães que mentiram para proteger os judeus nas suas casas. E se houver uma situação assim? E aqui eu quero usar a ilustração de Lutero. E cara, Lutero, teólogo, sempre dá uma desculpa para alguma coisa. Ele vai achar uma maneira de tu poder mentir assim, de levinho, entendeu? Ele vai usar um termo latim para isso. A Lexius, não sei o que, magistratus, vai ter alguma coisa assim. Permite que possa. Lutero dizia o quê? Tem 3 tipos de mentira.
a mentira prejudicial, que é essa que nós falamos, entendeu? Ó, eu tô com um casaco preto. Não, pastor, é marrom. Não é preto. Isso é uma mentira, eu tô mentindo, não é verdade. Ok? O segundo tipo de mentira é a mentira de humor. É quando tu tá contando uma piada. Quando tu conta uma piada, não é verdade. Tu tá contando, mas com o intuito de que todo mundo sabe que é para fazer rir. É humorístico. Ok? Estão entendendo, gente? Estão acompanhando aqui? Lutero dizia que havia esses 3 tipos. A prejudicial, ou nociva, que é essas que são uma inverdade. A humorística, que é quando tu conta uma piada, ou tu tem um intuito claro de fazer rir. E em terceiro lugar, as úteis. Mentiras úteis são aquelas em que tu faz para salvar uma vida. Um exemplo, os alemães protegendo judeus do nazismo. Era com o intuito de proteger uma vida. Quer ver um exemplo na Bíblia? As parteiras hebreias. Lembram? O faraó manda matar todos os bebezinhos. Sim ou não? E as parteiras mataram algum bebê? Não. O que elas falaram quando o faraó chamou elas? Não, rei, não sei. É que quando a gente chega lá, elas já nasceram. Nasceram. Caíram, sim, no chão. Se estatelou no chão. Chegamos lá, estava caído já. Por quê? Porque elas estavam salvando uma vida. Tu entendeu? Nunca vai acontecer com a gente. Fica tranquilo. Tu não vai precisar mentir para salvar a vida de alguém. Não, isso não vai acontecer. Mas se acontecer, é bom que tu saiba. Para salvar uma vida, nós temos essa autorização bíblica. Não vai dizer que eu falei isso aqui para salvar, mas na verdade só queria se livrar de alguma coisa. Não usa isso. Ok? Ok, gente? Em terceiro lugar, eu falei, todo mandamento, quando há uma proibição, o contrário é uma ordem. Lembram? Nós temos uma ordem nesse mandamento aqui. Se nós não podemos dar falso testemunho, mentir, o contrário é o quê? É uma ordem. Então nós temos que falar a verdade. Lembram de Efésios 4:25? Deixando a mentira, que cada um fale a verdade ao seu próximo, pois somos membros do mesmo corpo. O que é falar a verdade? Presta atenção nisso aqui, eu estou acabando. Olha aquela mentira do início, o pastor, o pregador, lembra? Estou acabando. Fica tranquilo. Mais 28 minutinhos. O que é falar a verdade? É mais do que relatar fatos. Anota isso aí. O que é falar a verdade é mais do que relatar fatos. É falar em amor, buscando a edificação. Efésios 4:25 de novo. Que cada um fale a verdade ao seu irmão, pois somos membros do mesmo corpo. No versículo 29, Paulo vai dizer que nós buscamos a edificação desse corpo, o crescimento desse corpo. Ou seja, quando tu for falar algo, tu tem que falar com o intuito de que a pessoa seja edificada. Entendido? Entendido? Além disso, então, é mais do que relatar fatos, é falar em amor, buscando a edificação, e também é falar a verdade, mesmo que doa. Porque aqui é que está o problema. Muitas vezes a gente é tentado, não, se eu falar isso aqui vai ferir a pessoa, ou vai estragar a nossa amizade, vai estragar meu casamento, vai estragar seja o que for. É mentira. A serpente quer que tu acredite nisso. Falar a verdade mesmo que doa. E aqui é que a tua fé, a tua vida cristã permanece de pé ou cai. É se quando tu precisar falar a verdade para alguém, tu saber que aquilo ali vai machucar ela. É ruim, vai haver choro, não vai ser bom no momento. Ainda assim tem que ser dito, porque é a verdade. É aqui que nós permanecemos de pé na nossa vida cristã, ou a gente cai. É nisso aqui. É aqui que a gente comprova, é aqui que o bicho pega. Nós estamos fundamentados no testemunho dos nossos irmãos. A palavra de Deus não é um relato que foi escrito por profetas e apóstolos e companheiros de apóstolos? É ou não é? Nós confiamos numa verdade que foi escrita pelos nossos irmãos. Sim ou não?
Ou foi o próprio Jesus que escreveu tudo que está aqui? O próprio Deus que escreveu diretamente. Pegou uma caneta, uma bique e escreveu. Foi? Foi os nossos irmãos. O povo de Deus. Sim ou não? A nossa fé inteirinha se baseia no testemunho dos nossos irmãos. Entendeu? É aqui que a gente permanece de pé ou cai. É aqui que o nosso cristianismo vai permanecer ou não. E em segundo lugar, a ordem neste mandamento, então, é testemunhar Jesus. Testemunhar Jesus. Se eu não posso mentir, o contrário é falar a verdade. Qual é a verdade? Quem pode dizer, eu sou a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falar a verdade é falar do Senhor. É tu olhar no rostinho do teu vizinho, do teu colega de trabalho, do teu colega de faculdade. É olhar para quem for no mercado e falar de Jesus para aquela pessoa. Não há maneira de falar mais a verdade do que quando tu fala de Jesus para alguém. Entendeu? Não tem momento em que tu é mais verdadeiro, mais digno de confiança, mais comungado, mais comunicado, mais conectado à verdade do que quando tu está falando de Jesus. Amém? Falar a verdade, então, é falar de Jesus, testemunhar de Jesus. Testemunhar de Jesus. Aqui que está a questão. Por que nós temos que falar a verdade? Porque Deus é a própria verdade. A natureza de Deus é a verdade. Ao passo que a natureza do diabo ele é o pai da mentira, desde o princípio. Lembram? Ou nós escolhemos falar a verdade e estar em conciliação com Deus, ou nós mentimos e estamos abrindo a porta para o diabo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Não existe muro, não existe meio termo nisso aqui. Nós lemos em Tito, Deus não pode mentir. Hebreus capítulo 6, versículos 17 e 18, vai dizer que Deus fala a verdade e ele não mente. É próprio de Deus ser verdadeiro, falar a verdade. Ele é a própria verdade. Não é que ele possui uma verdade, ele é a verdade. Estão entendendo? Por isso é que nós somos chamados para liberdade. E agora nós somos livres para testemunhar. Somos livres para ser testemunhas. Por isso que Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus está dizendo: e o Espírito Santo virá sobre vocês. O poder do Espírito Santo virá sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Tu está sendo chamado por Deus agora. Não só para não mentir mais. Não é só isso. Vai além. Tu está sendo chamado por Deus para não ser mais um mentiroso, mas além disso, para testemunhar. A tua vida é um testemunho, não só o que sai da tua boca, é o que tu faz e o que tu fala. Tu é uma testemunha de Cristo. Por isso que quando tu não condiz com a tua fé, o teu modo de viver não é digno da fé que tu professa, tu está sendo uma falsa testemunha. Está dando um falso testemunho. Entendeu? Nós somos chamados para a verdade de Deus. Por Deus ser verdadeiro, não pode haver mentira. E não só isso, nós abandonamos a mentira e falamos a verdade. E nós somos testemunhas dessa verdade. Fica de pé. A má notícia, a parte ruim disso, é que Adão quebrou esse mandamento. Porque Adão quebrou, nós quebramos esse mandamento. Adão quebrou esse mandamento quando ele se associou com o pai da mentira. E ao se associar com o pai da mentira, a serpente, lá no jardim, ele se tornou como o pai da mentira, um mentiroso.
Por isso que ele mente na cara de Deus, quando Deus vem e chama ele, Adão. Adão mente para ele. Adão mente na face de Deus. Ele se tornou como o pai da mentira. Adão falhou em defender a verdade sobre Deus quando ele foi questionado. A pergunta da serpente já era uma pergunta mentirosa. A serpente perguntou o quê? É verdade que Deus disse que vocês não podem comer nenhum fruto? Mentira. Mentira. A ordem de Deus era bem específica. Vocês podem comer de todo o fruto, menos um. A pergunta da serpente já envolvia mentira, ele já estava mentindo. Adão tinha que ter defendido a verdade de Deus e a verdade sobre Deus, e ele não fez isso. Ele deixou que a mentira se infiltrasse naquele jardim e chegasse até nós no dia de hoje. Adão quebrou esse mandamento. Adão quebrou esse mandamento. Adão deveria ter rebatido a calúnia de Satanás e matado a serpente, e ele não fez isso. Adão permitiu que a mentira fosse propagada quando ele deixou que Eva tomasse do fruto proibido, sendo iludida pela serpente. Ao passo que ele não estava sendo iludido, porque Paulo fala a Timóteo que a mulher foi enganada, mas o homem não foi enganado. Adão sabia exatamente o que estava acontecendo ali naquele momento. Assim como muitos de nós, a gente sabe a situação que está na nossa casa muitas vezes. A gente sabe a situação que está dentro de casa e a gente não faz nada. E a gente não faz nada e tu deixa acontecer e deixa rolar. Quarta, nós vamos falar mais sobre isso. Adão quebrou esse mandamento. A boa notícia é que Jesus guardou esse mandamento. Jesus, ele é a própria verdade. Ele não só falou sempre a verdade, mas ele é a própria verdade. Ele falou as palavras que o Pai lhe havia dado. Ele falou, ele defendeu a verdade. Ele não maquiou a verdade. Ele não falou fora de tempo e também não omitiu a verdade. Ele foi sempre verdadeiro. Ele sempre disse a verdade. Ele falou a verdade sobre si, sobre os outros, para os outros. Ele é a própria verdade. Jesus é a própria verdade. Ele é a verdade. Deus hoje nos chama, Ele nos chama, assim como Ele tirou o povo de Israel do Egito e levou para a terra prometida e deu a lei. Hoje Deus nos chama e nos liberta, por isso que João vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando tu conheces Jesus, meu irmão, minha irmã, não tem mais mentira que suporte diante de Cristo. Não há nada que permaneça de pé diante do Senhor, porque Ele é a própria verdade. Diante dEle toda mentira cai. Por isso Paulo vai dizer, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Diante de Deus, cara, diante de Deus, é isso que Deus quer para ti e para mim. Ele nos chama, Ele nos convida e Ele está nos levando para o seu reino. E Ele está dizendo, mas no meu reino não tem mentira, lá só tem verdade. Fala a verdade, testemunha de mim. Tu quer ser meu filho? Quer ser não só meu súdito, quer ser filho? Tem que ser parecido comigo. Seja parecido comigo, parecidinho, fala a verdade. Não mente, não esconde, não omite. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus. Nós somos chamados a testemunhar. Nós somos livres hoje para testemunhar. A lei de Deus nos liberta. Em Cristo nós somos livres agora para falar a verdade, para falar de Cristo. Amém? Inclina a tua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu é o Deus da verdade. Não só Tu é o Deus possuidor da verdade, como Tu é a própria verdade. O Senhor é que define o que é e o que não é verdadeiro, o que é e o que não é digno da verdade. Coisa boa, Senhor, confiarmos em Ti, por saber que o Senhor não pode mentir, por saber que a verdade é oriunda de Ti, por saber que em Ti não há sombra de variação, não há dúvida, não há menor dúvida em Ti, ó Deus, e nós confiamos nisso. Nós queremos mais e mais ser verdadeiros como Tu é, mais e mais ser próprios da verdade.
Ó Deus, ajuda-nos nisso. Não deixa a serpente nos enganar. Não deixa a serpente nos iludir. Não deixa a serpente cativar a nossa mente, o nosso coração, com as mentiras sorrateiras que há nela. Não nos deixe ser enganados, iludidos, cativados pelo diabo, o pai da mentira, mas que nós venhamos cada vez mais nos aproximar de Ti e estarmos livres na verdade. Em nome de Jesus eu peço, Deus, faz isso conosco, limpa-nos, purifica-nos de toda mentira, de todo engano, purifica-nos, Senhor, que nós possamos ser plenamente verdadeiros, verdadeiros contigo, verdadeiros em nossa relação contigo, verdadeiros em nosso caráter, verdadeiros em nossa santificação, verdadeiros em nossos relacionamentos, verdadeiros em nossa família, verdadeiros com os nossos irmãos, verdadeiros na Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, bendito é o Teu nome, Senhor.